Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A aula passada foi a de número 14 e a gente falou dos métodos contraceptivos. Então a gente encerrou o assunto sexualidade. Agora a gente vai inaugurar uma nova fase aqui dessas nossas aulas e a gente vai começar a falar dos sistemas que existem no corpo humano. Então o primeiro deles vai ser o sistema digestório. Mas antes da gente falar disso, a gente tem que falar dos tipos de nutrientes que existem. Então, essa aula de número 15 vai ser sobre os tipos de nutrientes. Primeiramente, a gente vai falar aqui de carboidrato, lipídio e proteína. E posteriormente, a gente entra nas vitaminas, nos sais minerais, vamos falar um pouco da água também. E então, essa aula foi produzida para os alunos do oitavo ano da Escola Estadual Nila Fará no ano de 2020. Todo ser vivo ele precisa obter alimento, porque é através do alimento que ele vai conseguir a energia necessária para manter o seu metabolismo funcionando corretamente. O metabolismo é o conjunto de reações ali que ocorrem no corpo que mantém o bom funcionamento desse organismo. Então, tem alguns organismos aí que são considerados autótrofos, que são as plantas, algas, algumas bactérias, que são indivíduos que conseguem obter seu próprio alimento. Então, por exemplo, através da fotossíntese. E existem os organismos heterótrofos, que eles não conseguem obter seu próprio alimento, então eles vão depender de outros seres vivos para conseguir a energia necessária para sobreviver. Então aí a gente tem alguns exemplos. Na figura de baixo a gente pode ver um morcego se alimentando de uma banana, uma onça pintada aí se alimentando, né, matando um jacaré para se alimentar, e um besouro se alimentando de uma planta, de uma folha, né, de uma planta. Nos diversos alimentos que a gente ingere, é possível obter algumas substâncias, como por exemplo os carboidratos. Então, nesse prato aí que está representado, o arroz, o feijão vai fornecer esses carboidratos. Lipídios, então a gordura da carne, por exemplo, vai fornecer os lipídios. Proteínas, a carne também vai fornecer proteínas, o arroz, o feijão. Vitaminas, sais minerais e até mesmo a água. Então, todas essas substâncias a gente vai nomear agora de nutrientes. E esses nutrientes eles vão ser importantes para fornecer a energia para o corpo humano ou para o corpo animal. E aí essa energia vai garantir então um bom funcionamento do metabolismo do corpo, que é aquele conjunto de reações que acontece no nosso corpo. Vamos conhecer alguns desses nutrientes aí. Então, primeiramente, vamos falar dos carboidratos. Eles são também conhecidos como glicídios e eles vão representar a fonte preferencial que o organismo tem para obter energia. Na ausência, então, de carboidratos, o corpo vai buscar pelos lipídios ou então pelas proteínas para obter sua fonte de energia. E aí alguns exemplos de carboidratos é o amido, a sacarose, que é o açúcar comum, frutose, então nas frutas vai obter a frutose, a glicose, galactose também, que está presente no leite. E aí, por exemplo, o amido ele vai ser encontrado aí no arroz, na batata, mandioca, trigo, pão, bolo, biscoito, no macarrão. Então a gente pode ver aí na figura da direita o exemplo de alguns alimentos que vão fornecer, né, são alimentos ricos em carboidratos. Quando as pessoas realizam dietas aí de carboidratos que tem alguma restrição na ingestão de carboidratos, então isso pode causar, por exemplo, cansaço físico, dores de cabeça e até mesmo perda de massa muscular. Então por isso que é muito importante quando alguém vai fazer uma dieta ir no nutricionista, porque ele que é o profissional adequado que vai conseguir montar uma dieta, ali, uma ficha alimentar para você seguir sem que cause prejuízos para a sua saúde. Por outro lado, quando você tem um consumo excessivo de carboidratos, esses carboidratos eles vão ser armazenados no fígado através de glicogênio. Então os carboidratos eles são convertidos para uma forma chamada glicogênio e é armazenado no fígado. Só que tem um limite. Quando o fígado também não aguenta mais armazenar
glicogênio, todo carboidrato que entrar no seu corpo, né, que está circulando no sangue, já vai ser automaticamente convertido em gordura, que é lipídio. E aí vai ser armazenado na forma de tecido adiposo. Os lipídios já são representados então pelas gorduras e pelos óleos. Então você pode obter óleos aí a partir do amendoim, do girassol, da soja, né? A azeitona lá vai formar o óleo de azeite. E aí os lipídios são importantes fontes de energia para o organismo, vai constituir uma reserva energética do organismo e tem outras funções também, como por exemplo compor parte ali da membrana plasmática das células, compor hormônios como estrogênio, testosterona, ajudar, por exemplo, uma capa de gordura grande que os animais possuem, os animais aquáticos, vão ajudar esses animais a flutuar na água. E por fim também ajudar na regulação térmica. Então animais que vivem em ambientes frios, geralmente eles têm uma capa de gordura grande, porque ela vai ajudar a não perder um calor excessivo. Por outro lado também, quando o ambiente estiver muito quente, se tem muito tecido adiposo, muita gordura, o animal pode sentir mais calor também. O excesso de lipídios geralmente está associado a dietas ricas em gorduras, né? Então, países que têm aí, como Estados Unidos, uma cultura de comer muito fast food, né? Então, ingerir muita gordura, você vai ter aí um excesso de lipídios, pode ocorrer um excesso de lipídios no corpo da pessoa, e aí essa deposição de gordura em excesso pode causar a obesidade e alguns problemas cardiovasculares, como por exemplo, a gente pode ver aí na figura da direita a aterosclerose, que é um acúmulo de lipídios, né, de gordura nos vasos sanguíneos, na forma de colesterol, que é um tipo de gordura, e aí pode estar associado também ao acúmulo, além dessa gordura, de cálcio, e aí vai endurecer, deixar mais rígido a parede dos vasos sanguíneos. Então os vasos sanguíneos vão perder essa complacência vascular, né, essa distendibilidade que eles têm, e aí eles se tornando mais rígidos, eles têm mais chances de se romper. E aí se romper pode ocorrer, por exemplo, um derrame. As proteínas são importantes componentes aí da membrana plasmática das células, vão estar presentes também formando os anticorpos, que a gente já falou, já teve uma aula também que a gente falou de anticorpos. Vão compor hormônios, como por exemplo a insulina, que é um hormônio muito importante, porque ele vai pegar a glicose que está no sangue e permitir que ela entre dentro da célula, então vai diminuir a quantidade de glicose circulando aí no sangue, né, nos vasos sanguíneos. As proteínas elas estão presentes também nas enzimas, que são proteínas que vão ser importantes para a realização de algumas reações químicas que ocorrem aí no nosso metabolismo do corpo humano. E vão estar presentes aí no ovo, na carne, né, derivados de leite, no leite também, e principalmente em leguminosas, como feijão, soja, ervilha. O consumo excessivo de proteínas, ele pode ser convertido aí no corpo humano para a forma de lipídio, e também esse consumo excessivo de proteínas pode ocorrer, por exemplo, uma liberação de proteínas na urina, devido a um mau funcionamento aí dos rins, e isso a longo prazo pode gerar uma insuficiência renal. Como referências, eu utilizei o próprio livro didático do 8º ano, que a Escola Estadual Nila Fará adota em 2020, que é o livro A Poema, e também utilizei um livro de biologia do ensino médio, eu tirei algumas imagens e informações desse livro de biologia, que já fez parte também do Programa Nacional do Livro Didático. Esse livro A Poema ele faz parte do Programa Nacional do Livro Didático no ano de 2020. Então, se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Se você gostou da aula, deixa o seu joinha aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações aí para sempre que eu postar uma videoaula nova você ser notificado. E é isso, meu muito obrigado e até a próxima aula.